Hello, everyone. I'm Louise Castanhedo and I'm here to tell you the latest on the behind the scenes of the planetary transition. And today, folks, we're going to talk about the Pleiadian mission, continuing the previous video and podcast episode, because as I've already explained to you, their message was so rich in information that I had to split it into 2 episodes. But before I tell you all that, let's play the intro. So, folks, today I'm going to start by greeting all of you, my dear listeners, both the YouTube gang and the podcast gang, because now the content is unified. And I'm going to start by asking you to like it, subscribe to the channel, please, because that helps me a lot. It helps the YouTube algorithm understand that you like the message, and with that, YouTube starts to offer the message, the videos, to more people. And with that, we are going to increase the information field of our good news, because we have to have a lot of hope and a lot of joy in this world of regeneration that is coming. We cannot be discouraged by the things we are seeing around us, because apparently the feeling we have is that evil will win. But that is not true, folks. Our Lord Jesus Christ is in control of absolutely the entire process. Everything is under control. So, we do not have to fear more than ever. We have to trust in Him and pray a lot, asking for peace and for His vision of all the events that will happen. This is very, very important. Prayer is our most powerful weapon of protection that can exist. But let's go on, then, continuing with the message given by our dear friends, spiritual brothers and elevated extraterrestrials, the Pleiadians, right? Well, we just finished the first video where they told us all about the physical awakening operation. And after all this, look how wonderful, guys, they said. The Brazilian land will respond with great fertility, producing lots of food for everyone, and this will be very beautiful. Indeed, from what they said, we will become the world's food granary. Look how beautiful. And with this we will be able to help many nations, I believe, hopefully all, right? Those that will be most hit by this physical awakening operation. And he continued talking, many materialistic countries, they will succumb to the movements that will occur in the tectonic plates, bringing down the pride and self-concept of superiority that, unfortunately, they have. In other words, today they think and act as if they were totally superior to the other inhabitants of the planet. And that, guys, is pride. That is pride. And pride is not a good companion. It really is not. It is a complicated defect. And precisely to eradicate this, they will receive a somewhat harsh lesson so that they can understand that they are not superior to anyone. They are not inferior, but they are not superior. All of us who are here incarnated on this beautiful, wonderful planet, we are all there, except for a few and very honorable exceptions, like Chico Xavier, Gandhi, finally, Martin Luther King, and so on, right? You should know that too. But for us who are here, we are all in the same cauldron. We are all within the same vibrational range that is consistent with a planet of expiations and trials. In other words, we all have many moral imperfections. We still have to make an effort to reform ourselves, to work on these issues, to learn to be better. So, there is no reason for one nation to feel superior to another. It makes no sense. It is precisely this feeling that reveals the lack of spiritual evolution of these beings.
That is why these things will also happen more in certain countries that are extremely proud and arrogant. So all this comes to give a little bit of a slap in the face to this pride and arrogance. And then, they continued to say that, later, and it really is later, because I have already received others, there was the message from the weather and climate lord that I have already made a video for you, where he explains that, in a period of a few hundred years, but it is less than 500 years and more than 100 years. So, I am guessing here about 250, 300 years, there will be a climate change predicted by the precession movement of the poles, which will cause many of these areas currently occupied by these proud and arrogant people to have to be abandoned, because the ice will come and cover everything. There is nothing that humanity can do to avoid this, because this is a movement of the planet, as I have already explained, right? It is a movement of the axial axis of the planet, which has a 23 tilt and it rotates. There is even a line of thought among people who say that the axis will become vertical. That will not happen, at least it is not predicted for the next 1,000, 2,000 years. That will not happen. What will happen is that there will be a movement that will bring us the beginning of a new ice age, which the planet has already had several, not just one, the planet has had several. Our climate scientists know this through experiments that they do with the ice that they collect from the poles and, because ice is water, it can store within it the molecules of, let's say, the atmosphere that surrounded it. So, through this analysis, they are able to learn a lot of things, extract a lot of information. And one of the pieces of information that they extracted is that our planet has already had several different coolings, several different warmings. That is why I say, people, this business of the greenhouse effect, people, this is part of the planetary movement that, unfortunately, is not properly explained. It should be, but it isn't. Nobody talks about this polar shift. People like to spread terror, talk about pollution, but nobody talks about it. You see, are any of these environmental experts talking about the plastic island? Nobody says anything, people. And it's absurd, absurd. It's an area larger than the territory of France. And where is it? It's in the northern hemisphere, where the most developed countries are, the coolest countries, which think they're superior. And then nobody talks about any of that. They come and talk about global warming and that it's the fault of developing countries. Then they blame India, poor thing, right? India, because India is taking water from the groundwater to irrigate crops that will feed its inhabitants. They think that's bad, but nobody talks about the plastic island that's there. So we have to have eyes, people, to analyze this information. We have to have eyes to see what's behind it, right? And the fact is that when you open your mouth to say something like that, the ideological patrol soon appears to attack you, to say, no, but you're wrong, you don't know anything. We do know things, yes, we do. Quote. And they're winding us up, terrorizing us, making everyone nervous, everyone terrified, thinking that humanity can't evolve, that humanity can't have comfort. People, we deserve it. We are children of God.
We are not trash, the trash they want us to believe we are. We are not. We are children of God. And the meek will inherit the earth. So, those who are meek of heart will be the heirs of this wonderful planet and will stay on it to enjoy and help build this beautiful world of regeneration that is coming. Okay? But I digressed a little here, but let's get back to the subject of the Pleiadianists. So, going back to these climate changes, they said that many of these areas that are currently occupied by these proud and materialistic countries will have to be abandoned because they will become uninhabitable. Why is this going to happen? It will have a double meaning, right? So that there will be no attempt, folks, to rebuild these less lofty ideals linked to the excessive pride of these people. Because then they go there, they rebuild and continue to think they are the best, right? No, we are cool, we are better than everyone else, right? These people from Latin America, these people from Africa, these people from Asia, right? We are the ones who are, right? So, to avoid this kind of thing, their territory will be completely, I would like to believe that it will be covered by ice. And we also know that it will change, because the Lord of Climate and Weather has already explained it to us. Several areas that were green will become more arid, the rainfall pattern will change, the ocean currents will change, so there will be a complete readjustment of the planet's climate. Here in Brazil, we will have a more temperate climate. It will get colder here too. It won't be as hot as it is today. It will cool down a bit, but it will be a cooling that will allow us to continue planting and harvesting and helping other people, right? And then they said, because the world of regeneration, folks, will be built little by little and humanity will take some time to start incorporating higher values. You know that evolution doesn't happen in leaps and bounds. It is a process that is being installed slowly and gradually. So we, even though we are meek of heart, will still be emigrating from a planet of expiation and trials. This means that we all still have to work on our inner selves. We have to work because we are still subject to many moral imperfections. So, take the people from Capella, for example, who today have been in the world of regeneration for almost 10,000 years. They are already far ahead of how they were when Capella went from atonement and trials to the world of regeneration. And the same thing will happen to us. Well, step by step, guys. Step by step we will climb until the Earth becomes a true paradise that will be so wonderful. Because it is a planet, people, wow, our planet is so beautiful, right? Our Lord Jesus Christ did a great job here on this planet, his whole team, right? Because there is this team of wonderful assistants, like the Lord of Climate and Weather, for example, and there must be other wonderful beings that make up this Christ-like team implementing the planet. And look at the wonderful work they did, right? And they continue to do so. But very well.
So they continued explaining that there were many years of subjugation and fascination by this harmful energy, and that we will have to be kind of detoxified from this energy so that we can really start to cleanse our minds, to work more effectively on our inner reform, right? And that's why their mission is coming now, right? What is their mission? They are coming, people, in droves. I've already told you this, to incarnate here on planet Earth among us. Look how wonderful it is. They come on a sacrificial mission to help us implement a world of regeneration, because we will still be kind of intoxicated by this energy. We will be there fighting with our moral defects. So, these wonderful, highly evolved beings will come to incarnate among us, and they will come, people, with those wonderful ideas. In fact, they already have, because this process has already begun. So we hear on the news, oh, look at a 5-year-old boy who plays Mozart on the piano, Beethoven. Then there are some 15-year-old girls who make a wonderful invention that will clean up pollution, and unfortunately, many of these inventions are being shelved by these big corporations that have no interest in helping humanity. People want to keep making money, and they want us to continue to depend on them. But that will end. That will end because when all the dark ones are gone, good ideas will really start to be valued and better implemented for the benefit of the entire population here on the planet, right? So, that's why, folks, they're here on the planet. They came, and this entity that came, folks, is the entity that coordinates this project. Look, what an honor, folks, what an honor to have an entity of this caliber giving us a message. So, we have to, let's open our ears, let's open our eyes wide, let's pay attention to what they're telling us, because it's wonderful. And then he said that they're here on the planet. They're installed, and they have, so, within our astral environment, in much higher spheres, they have let's say, a structure that was built to receive these beings from the Pleiades and acclimate them here to our planetary conditions, which are much denser, much harsher than the environment they enjoy there on the beaches. So, it's necessary for all these spirits to have a time of acclimation so that their paraspirits can be altered and condensed within the vibratory conditions here on our planet. That's why they're here. They have this wonderful, wonderful mission, right? So, guys, now I want you to pay close attention to what I'm going to say, because he told us something, guys, wonderful. That's going to happen here with us in the world of regeneration. What did he say? He said that technological instruments will be developed to measure and evaluate the vibratory pattern of creatures. Look how interesting this is. So, only beings who have a certain higher vibratory pattern will be elevated to command positions. Look how good this is. So, there will be no more hypocritical politicians. Guys, this is really good. I thought it was fantastic.
because today it is very difficult. How are we supposed to know? The guy gets there and, wow, he is nice, right? He speaks well, he has that bearing and you have that nice speech. No, I will work for your good, right? And there is that conversation and we judge people according to what we see. Because no one comes and says, no, look, guys, I will be elected. But after I am elected, I will, get my hands on your money, I will cheat you. And I will serve the interests of big corporations, of big countries that have interests here. The people can go to hell. No one says that. They come with that. Everyone is wonderful. Everyone will do everything. But the vibrational pattern is very different inside. So, guys, I thought this news was amazing. Because with the invention of this equipment, only people who are more evolved will be able to take up command posts, self-command posts in countries and institutions. I thought it was amazing, guys. It really is the secret to improving everything, and that this equipment will be necessary. It will be used a lot until the second wave of exile occurs, because I have already made a video for you about the second wave of exile. This second wave will take a while to happen. It will happen, like, from what I understand, in about 1,000 years, 1,000 and a few years. And what will this wave take? Who will it take? It will take the lazy, the complainers, the victimizers, those who rely on the work of others, who do the bare minimum. Oh, I don't know. They don't make an effort to go a little further to help others, right? That one, right? Today we have several examples. That typical public servant who knows information, he can give you complete information, but he only gives you that little bit of information. Then you do it here, go back there, oh, no, but now I don't know what's missing. That kind of person, right? And that kind of person is the one who leaves in this second wave of exile. And when they leave, those who really stay on the planet are the ones who make an effort. Those who want to be better, those who want to evolve, who make an effort to give their best in what they do, whatever it may be, but within the activity they are performing, they will try to do the best they can, everything they know that can help, even if it's not there in the protocol, they will talk, they will suggest, they will help. So, I thought this was sensational news. I don't know what you thought, but I really liked hearing about it, right? And look, and they still, just look, I'm going to tell you now what they say about our generation of the apocalypse. Because we, as I've already said, we are the generation of the apocalypse. So, we don't know the day, we don't know the hour, we don't know the right moment, but we know that we are the generation of the apocalypse, right? So, what they said was the following. That this entire generation that is living through all this struggle and this fight between good and evil, that is going through all this indignation at seeing so many wrong things happening, and we don't have, unfortunately, we don't have much power to stop this, because even our voting system doesn't work properly, right? It doesn't work, because first of all, you can't detect what the citizen is really saying, what's going on inside him. You only know what he says by word of mouth, and everyone is mistaken, everyone is deceitful. So, we get very lost with all this and we often tend to become hopeless. But we shouldn't be hopeless, folks. This will change. And what did they say about our generation?
They said that this entire generation that is living this on the planet today, because it is certain that all of us will one day disincarnate. I at least hope it will take a long time, right? But we don't know, right? We don't know when we will disincarnate. The only thing we know, with absolute certainty, is that the generation will pass. All of us will sooner or later pass away. We will return to the spiritual homeland, and that when we get there we will have a well-deserved rest. Look how wonderful. We will rest in the colonies. Wow, it will be like that. And we will also have a great evolutionary gain, because in past messages I was told that this information is even included, folks, in the first book, behind the scenes of the planetary transition. They are here. So, this information is in the first book, that this incarnation that we are living here today will be worth 3, guys, due to the great effort that we all have to make to maintain a high vibratory standard. Of course, we came prepared for this. We asked to come here, because, guys, it is a wonderful opportunity. Imagine having an existence and having a prize 3 times greater. Who wouldn't want that? You must have been in line to reincarnate, right? Well, guys, these are wonderful prizes, and when we all return to the spiritual homeland, we will have a well-deserved and wonderful rest. And then we will be trained, we will study, we will learn, on the other side, many, many things, so that, when we return to our next reincarnation here on the planet, the conditions will be much, much better than those we find today, than the conditions we are facing today. And we will be much more prepared. We will have training and, better yet, we will be reborn in a world that will already be, right? This reconstruction will already be moving along at a good pace, and we will be able to come back and help and contribute even more to this wonderful process that is the process of evolution, right? It's very much like, wow, this message, people, wow, I was very happy to have received it, right? And I really wanted to be able to pass this on to all of you, right? And they said, look, we're telling you this so that you can be excited about the prospects of what's to come. That great work still awaits us, but that we will be greatly rewarded with much peace and spiritual evolution. So, that's it, folks. Right? All this wonderful information that they passed on is for us. I hope you liked it. I really liked it. I really liked it, especially this equipment that's going to be invented. It's going to be great, right? I keep imagining a guy in an X-ray, you know? Oh, I want to be president of Brazil. Oh, let's go and see. Then we get there, a red light will go off. Pom-pom. This one won't make it. So, my son, no way. Let another one come. And that way we'll be able to have good people in charge of the countries, the organizations, the institutions. It's going to be really, really cool, right? And once again, remembering that since they're here on the planet and they have this mission, guys, to send this group to incarnate en masse on the planet, that's what they ask. People, please welcome us, because you know, they're going to come to help us.
Every family that welcomes one of these babies will be receiving a lot of light, will be receiving a lot of spiritual and material progress. So, people, those who are in doubt, because there are a lot of people who are in doubt, oh my God, but I'm going to have a child in this world the way it is. Have them, people, have them, because extremely elevated beings will come and they need to be born in order to help us. We have to allow this. So, those who are in doubt, have no doubt, come, welcome these little babies, welcome them, because they will be very enlightened babies, who will bring a lot of light, a lot of peace, a lot of wisdom to all of us. So imagine the family where they will be born, right? So that's it, my dears. And I hope you enjoyed the message. I'm Louise Castanhedo and I hope to see you in the next episode and video of this channel. See you then. Olá pessoal, eu sou a Louise Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre todas essas explosões solares que estão acontecendo. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Resolvi gravar um vídeo extra só para comentar um pouquinho com vocês sobre tudo que está acontecendo por aí com essas explosões solares. E eu tenho recebido vários pedidos, estou fazendo esse vídeo a pedido de vocês, porque muitas pessoas, muitos ouvintes me pediram para que eu falasse um pouco sobre essas explosões solares. Então eu resolvi fazer um vídeo mais rapidinho, falando um pouco sobre esse assunto. Pois muito bem, pessoal, em primeiríssimo lugar, por favor, não tenham medo. Vocês ainda vão ouvir e ver muitos comentários por aí na internet com, assim, visões catastróficas, dizendo que o mundo vai acabar, e enfim, corram para as montanhas, corram para as cavernas. Gente, calma. Segundo o que os nossos irmãos espirituais e os nossos irmãos extraterrestres nos falam, a vida biológica no planeta não correrá nenhum risco. Então, fiquem tranquilos. A única coisa que pode acontecer, isso sim, é com a nossa tecnologia. Vocês já sabem o que vai acontecer. Todo esse movimento do Sol está indo num crescendo, porque nós estamos num período do Sol de alta atividade solar, digamos assim, e ele tá, vocês podem observar que está escalando, a coisa está subindo, está indo. Agora nós tivemos uma tempestade magnética classificada como G5, que é a classe mais forte, e ela inclusive extrapolou a tabela, porque a tabela de medição da NOAA é o órgão que faz esse tipo de medição, e essa tabela que foi estabelecida pela NOAA, ela vai até o número 9, e essa tempestade que aconteceu nessa data, aqui de sexta para sábado, né, e durante o dia de sábado também, e domingo, ela atingiu o grau 12. Então, ela saiu fora da tabela, né? Provavelmente
Talvez até futuramente eu quero crer que a NOAA vá rever toda essa escala de medição que hoje existe. Mas enfim, então essa tempestade está permitindo a visão de auroras boreais pelo mundo inteiro, pelo planeta todo, maravilhosas em vários locais. É só vocês entrarem nos sites que existem por aí, tem sites muito bons, como, por exemplo, eu cito o pessoal da Galeria do Meteorito, do qual eu sou super fã, eu acho eles assim ótimos, e que mostram, eles mostram tudo, eles mostram os gráficos da NASA, do NOAA, monitoramento do Sol. É muito interessante, bem como as fotos das auroras boreais maravilhosas que está todo mundo vendo, não só boreais, mas também auroras austrais, e que inclusive sabe-se que já foram detectadas até o Uruguai, e estão especulando que inclusive até no Brasil isso possa ser visto, mas esse material ainda está sendo analisado para confirmar se realmente nós brasileiros também teríamos visto auroras boreais, austrais, né? Pois muito bem, gente. Então, o Sol, o que nós percebemos? Que o Sol ele está sendo preparado. Para quê? Para esse grande evento que haverá, que vai originar o apagão. Mas não é, mais uma vez eu digo, não é para ficar com medo, não é para ficar apavorado. Isso, gente, são avisos, são sinais. Olha como que a misericórdia divina é maravilhosa. Eles estão avisando, olha galera, se preparem, tenham um pouquinho de água em casa, tenham umas comidinhas. E olha como é que o Sol já está mais brabinho, olha como é que o Sol já está mais agitadinho, digamos assim. Então são sinais que estão sendo emitidos, são avisos. E a bom entendedor, meia palavra basta. Então, gente, vamos fazer as coisas com calma, não precisa sair correndo. Eu vou correndo para o supermercado e vou fazer um estoque de 5 anos de comida. Não, não precisa, gente. É só para poder enfrentar esse período que vai haver no futuro. O dia, mais uma vez também eu digo, gente, o dia e a hora certa, ninguém sabe, porque não é o desejo do Cristo que isso seja sabido. Ele quer o quê? Ele quer que nós oremos e vigiemos e nos exercitemos no bem. Vamos trabalhar aí com a nossa reforma íntima, pessoal, e não vamos ter medo. As coisas doravante vão começar a acontecer, devagarinho, devagarinho, mas elas acontecerão. E nós estamos sendo preparados por toda a espiritualidade e também pelos nossos irmãos estelares, para que nós saibamos o que está acontecendo e não nos assustemos. E qual é a nossa missão? Acalmar a quem está ao nosso redor. Vamos acalmar as pessoas. O mundo não vai acabar, pessoal, não vai acabar, não vai ninguém morrer. Esse evento que me perguntaram também, pediram para que eu falasse sobre o evento do Rio Grande do Sul, os nossos queridos irmãos do Rio Grande do Sul que foram muito, muito afetados por uma chuva, meu Deus, totalmente fora do padrão. E esses eventos, ele não tem nada a ver com o apagão agora. Isso, gente, são expiações coletivas que infelizmente estão acontecendo,
e para as quais nós temos que orar pedindo pela comutação disso e pedindo para que a providência divina alcance a todos os que foram atingidos. E eu falo mais uma vez, pessoal, quem puder, quem tiver condição financeira, vamos ajudar no que a gente puder. Seja, escolham uma organização que seja séria, que não desvie os bens. Olha, eu vou falar até dos Correios. Os Correios têm um trabalho maravilhoso, eles estão recebendo doações de todas as agências. Tem o Corpo de Bombeiros também, que é uma corporação magnífica, maravilhosa, que também está trabalhando nisso. Então vocês escolham, claro, vejam qual é a instituição com a qual vocês têm mais confiança e vamos sim, vamos ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, vamos ajudar as pessoas, vamos ajudar os bichinhos também que estão sofrendo muito. Então, gente, é o momento, isso são treinos de fraternidade, nós temos que nos mobilizar, nós temos que ajudar, nos unir para auxiliar nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Mas todos esses problemas climáticos não estão acontecendo somente lá. O mundo todo vem sofrendo com vários problemas climáticos. E essa questão climática, eu já expliquei para vocês, ela faz parte do início das mudanças, grandes mudanças climáticas que o planeta vai sofrer, que foram devidamente explicadas pelo Senhor do Clima e do Tempo. Para quem estiver chegando agora, eu recomendo fortemente que assista ao vídeo desse canal. Eu vou deixar na descrição o número dele para que vocês possam assistir. Isso quem já não assistiu. Mas vamos ter calma. O evento ainda não chegou, nem vai chegar semana que vem. Lembrem-se dos sinais. Nós teremos 2 grandes sinais antes do evento do apagão. Já fiz vídeos sobre isso, contando para vocês. Um será o grande silêncio e o segundo, o toque das trombetas. Esse segundo talvez nem todo mundo vai conseguir ouvir, mas uma grande parte da população vai ou ouvir ou vai receber a impressão mediúnica desse evento no seu cérebro. Mas é isso, pessoal, não é para ficar com medo, vamos orar e vamos aproveitar para curtir, quem puder, essas lindas e maravilhosas auroras boreais e austrais que estão acontecendo por todo o planeta. E não deem ouvidos a notícias catastróficas. Cuidado, pessoal, cuidado com o noticiário. Cuidado com o uso excessivo de telas. Cuidado, celulares, por favor, desligados, gente, pelo menos de 1 a 2 horas antes de vocês dormirem. Eu sei que é difícil, mas tentem se isolar um pouco dessa energia deletéria que vem por aí. Tá bom, pessoal? Espero que tenha esclarecido. Vocês fiquem calmos, fiquem tranquilos. Isso é um chamadinho assim. Quem ainda não tomou nenhuma precaução, faça. Vai lá, compra um pouquinho de água, tem umas bolachinhas, sabe, gente? Vamos fazer com calma e de forma que quando realmente o evento ele venha a ocorrer, nós estejamos preparados materialmente e principalmente espiritualmente, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu sou a Louise Castanhedo e eu vejo vocês no próximo episódio aí desse canal que vai ser rodado normalmente
na próxima terça-feira, tá bom? Então, um grande abraço e até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Louise Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E as novidades, pessoal, não param de chegar. Hoje nós vamos conversar sobre a missão de fertilização do solo planetário que uma determinada raça de irmãos estelares elevados faz. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, hoje eu vou contar para vocês sobre essa missão muito linda de fertilização de todo o nosso solo planetário, que é feita por uma raça de seres estelares, irmãos nossos elevados. E assim, começou a sessão de psicografia e eu assim comecei a sentir uma energia muito alegre, muito leve, assim, eu comecei a me sentir assim muito alegre, muito animada, assim, era uma energia assim leve, rapidinha, assim, que vinha. Nem sei explicar direito para vocês, mas eu sinto quando eu estou no processo de psicografia. E então eles chegaram, já foram logo se apresentando, né? E foram se definindo. Então o que eles falaram? Eles falaram assim: "Oh, minha filha, nós somos alegres, somos extrovertidos e gostamos muito de trabalhar na Terra. Aliás, nós somos experts nisso, assim como os nossos amigos que já se apresentaram anteriormente." E eles fizeram referência a quem? Fizeram referência a uma raça de seres insetoides que já se apresentou. Inclusive eu fiz até um vídeo sobre esse assunto, né? Chamado Os Agrônomos Celestes, aonde eram seres de morfologia muito diversa da nossa, insetoides, aparentados dos besouros, né? Então hoje vieram outros, né? E muito assim, gente, aquela comunicação assim leve, gostosa, animada, né? E aí eles falaram: pois é, nós também somos aparentados com eles e somos insetoides também. Aí, nesse momento, na minha tela mental, eu vi umas perninhas marrons de inseto com uns pelinhos assim, umas perninhas, gente, conhecidas. E aí eu fiquei um pouco tensa, né? Fiquei um pouco tensa. E aí eles se apresentaram: pois é, minha querida, nós somos as temíveis baratinhas, das quais tanto pavor você tem. Mas nós sabemos que você está lutando contra isso, pedindo auxílio à tua mãezinha querida Maria Santíssima. Gente, então elas vieram, as baratinhas, né? Os baratinhos, enfim, né? Mas a energia que vinha junto era uma energia tão boa, gente, tão boa, tão alegre, que eu não fiquei com medo nenhum. Fiquei assim, absolutamente tranquila, fiquei assim, fiquei alegre, né? E aí eles falaram, né? Pois é, você está sentindo a nossa energia alegre e vibrante? Pois é, nós já evoluímos muito e pouco nos resta da aparência primitiva que vocês têm aí na Terra. Ou seja,
conforme as raças elas vão evoluindo, pessoal, elas vão perdendo essas características primitivas. Assim como nós, na nossa evolução, nós perdemos o rabo, nós perdemos aquela quantidade de pelos, nós somos bem mais altos, temos uma postura hoje ereta, que nós não tínhamos lá nos primórdios do surgimento da raça humana. Então a mesma coisa acontece com todos, e aconteceu com eles. Então eu quero crer, eu não os vi porque eu não tenho mediunidade de visão, mas eu recebo impressões mentais, né? E as impressões mentais eram de que eram seres assim, de aspecto humanoide, só que com características insetoides, né? E acredito que é justamente isso o que ocorreu com eles. No decorrer do processo evolutivo, eles foram perdendo antena, talvez perdendo parte das asas, enfim, desenvolvendo características mais humanoides. E aí eles continuaram, gente, eles falaram que eles são muito humildes e eles aceitam a segregação que nós, seres inferiores, fazem a eles. O que não quer dizer que eles deixem de participar do processo de auxílio a raças menos avançadas, como a nossa. E aí eles contaram que o Brasil foi e é muito trabalhado por eles. Principalmente o solo, porque o nosso solo ele é fertilíssimo, né, gente? O Brasil é conhecido por ser uma terra onde plantando tudo dá. E é verdade, você planta um negócio, o troço nasce, cresce, multiplica. Isso, gente, graças ao trabalho que eles fazem aqui de fertilização de solos, porque eles são experts nisso. Eles e os parentes deles, né, os besouros, né? Então, eles falaram que vai chegar o dia ainda em que nós vamos evoluir moralmente e que então nós poderemos nos relacionar de uma forma mais aberta. Mas agora eles sabem que realmente a gente não tem preparo moral para poder lidar com eles. E aí eles me contaram, eles falaram, pois é, o nosso eminente conselheiro felino, vocês se lembram que eu fiz já um vídeo, um episódio no podcast sobre isso, que o conselheiro felino, ele tentou introduzi-los na minha mente, mas ele verificou que eu não estava minimamente preparada. Você se lembra que eu até pedi para ele, falei, ai, por favor, não continua não, que eu tô com medo, não. E aí ele recuou, ele falou, tá bom, vamos falar de outras coisas então. Mas eu acabei ficando muito chateada comigo mesma em todo esse processo, porque ficou realmente muito evidente a minha inferioridade moral de não conseguir me libertar desse mundo das formas que nós temos. E desde então eu comecei a orar, pedindo para que Nossa Senhora fortalecesse meu coração, para que eu não tivesse tanto pavor deles, para que eu aceitasse melhor essa questão da morfologia diferente que eles têm, principalmente essa morfologia insetoide, que eu acredito que todos nós, seres humanos, temos uma resistência quanto a ela, né? E, de fato, sim, aí eles até brincaram comigo, né? Eles falaram, viu só que beleza? Hoje você conseguiu nos contatar, viu? E não doeu nada. Está tudo bem, você está aí inteirinha, tranquila. E era verdade, né, gente? Eu estava, de fato, muito tranquila e estava me sentindo muito alegre, porque eles têm realmente uma energia, gente, muito boa, muito leve, muito alegre. E aí eles foram lá no fundo do meu coração e falaram o seguinte, olha só como eles leem o coração da gente, às vezes aquele sentimento que está lá no fundo da gente, eles vão lá e pegam. E eles falaram assim, pois bem,
você estava se perguntando por que é que Deus faz seres com formas tão estranhas que induzem ao medo, induzem os outros seres menos evoluídos a terem medo. E você estava com pena de nós. Nossa, me pegaram direitinho, né? Porque eu falei, nossa, é verdade. E aí eles falaram, né? Eu fiquei muito surpresa, né? E aí eles falaram, olha, filha, Deus permite a existência da nossa raça para trabalhar nos espíritos que a habitam o sentimento forte de humildade em seu mais alto grau. Não é lindo, gente, isso? Eu fiquei assim, achei assim de uma profundidade, porque vocês imagina a gente encarnado num corpo insetoide, e num corpo insetoide egresso de um tipo de baratas, né? Vocês já se imaginaram dentro de um corpo desses? É difícil, né? Para nós que somos muito pouco evoluídos. Então, vocês imaginem esses seres, porque eles já são transdimensionais, eles já passaram desse estágio da matéria, eles são transdimensionais. Então, e eles continuam com essa forma, para quê? Para trabalhar a questão da humildade deles, para que eles trabalhem a humildade no seu grau máximo. Gente, isso é de uma profundidade, de uma elevação que eu não tenho nem palavras para explicar. Eu fiquei muito assim emocionada quando eles falaram isso, né? E fiquei também ao mesmo tempo envergonhada, né? Porque por ter pena deles, né? Porque eu realmente em momentos de oração que eu fazia a Nossa Senhora, eu falava, mas por quê? Por que que permite isso? Se eles são elevados, por que que não podem ficar numa forma mais bacana, mais bonita? Mas é mais bonita para nós, né? Devido à nossa pouca elevação moral, né? Então, eles são maravilhosos. E aí eles complementaram, eles falaram, olha, entre nós, somos extremamente felizes e nos damos muito bem, tanto entre nós, quanto com os seres mais evoluídos da Federação. Porque todos eles são transdimensionais, todos eles já largaram essa questão das formas para trás. Então eles se dão todos muito bem, eles, né, se frequentam, todos estão ali, todos pertencem à federação, e nós é que vamos ter que correr atrás, abrir nossas mentes, abrir nossas cabeças, gente, para poder aceitá-los em suas formas diferentes, nas suas morfologias diferentes, porque no fundo, gente, todos somos irmãos, todos somos criaturas de Deus. E tanto as nossas mônadas ou alminhas e as deles são exatamente iguais. O que difere é o revestimento dessas mônadas. Essa é a diferença. Mas lá dentro é tudo igual. E detalhe, eles são muito mais evoluídos que nós. Eles são muito mais elevados, estão lá em cima aqui, nós estamos aqui embaixo ainda, ó, na 3D aqui, mergulhados na carne. E eu achei assim muito bonito, achei uma lição mesmo de vida que eu recebi nessa psicografia. E aí, já mais refeita, tal, eu já perguntei, claro, né, da onde que eles estavam falando. Estavam falando de uma nave? E eles responderam, sim, nós falamos de uma nave pequena, própria para telecomunicações, que está nesse momento pairando sobre os céus dessa cidade sua, chamada Curitiba, e que naquele dia estava chovendo, né? E eles falaram, hoje chuvosa. E aí, não resisti, né? Ela veio eu com as minhas perguntas, né? Eu falei, mas e se vocês têm mão? Como é que vocês fazem?
E aí eles falaram, nós temos várias mãos que foram desenvolvidas ao longo da evolução. Temos dedos e temos polegares, né? E nos saímos muito bem operando os controles das nossas naves, certo? Aí eu fiquei imaginando eles com um monte de bracinho assim, sabe? Apertando um monte de botão, que deve ser assim, né? Eles têm um monte de perninha, né? Então, as perninhas evoluíram para mãos e para pernas, né? Com mãos, dedos e pés, né? Devido à evolução deles, né? Então, aí eles foram se despedindo, né? Muito alegres e falaram, muito bem, então nós já vamos indo e nos veremos na grande descida. Porque, gente, quando houver a grande descida, eles não vão descer da nave. Primeiro vai descer a nave e eles vão se mostrar. Não sei como que eles vão fazer isso, deve ter uma forma de filmagem, isso eles não explicaram ainda, né? Mas eles têm tecnologia. E eles vão, então, mostrar as mais de 630 raças morfologicamente diferentes. Porque a federação, ela tem muitos e muitos e muitos componentes, mas vários são da mesma raça, por exemplo, que nem nós e o pessoal de Aldebaran, por exemplo, nós somos adâmicos, e assim, difere que eles são mais altos que nós, mas tem outras civilizações que vão ser também similares a nós, que poderão ser mais baixas, aí vai depender do tamanho do planeta, da massa do planeta, que vai configurar o tamanho dos corpos. Mas eles são adâmicos. Mas quando houver a grande descida, eles vão mostrar mais de 630 raças diferentes que existem. Então vai ter de tudo lá, pessoal, vai ter de tudo. Vamos assistir, porque isso vai ser, gente, sensacional. Vai ser, e eles disseram que vão estar lá na grande descida. Aliás, é o que todos falam, quando eles vêm e contam as missões deles, eles falam, olha, nós vamos vamos comparecer na grande descida, né? E então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei assim muito alegre e depois, inclusive, dessa psicografia, veio outra entidade, que é o capitão, que é o meu mentor querido, que me acompanha desde o início, que é da equipe que me dá sustentação, que é a equipe do Segundo Império, da qual eu faço parte, só que hoje eu estou encarnadinha aqui, né? E aí ele veio, ele estava feliz e falou, olha minha filha, que bom que você está abrindo a sua mente, é isso mesmo, tem que orar bastante, pedir a nossa mãezinha Maria Santíssima que abra a sua mente, que abra o seu coração, para que você possa compreender e receber também, abrir seu coração para receber todo o amor que esses seres estão nos dando, porque eles saíram lá do planeta deles, poderiam estar lá tranquilos, numa boa, tudo elevados, e eles vêm para cá, gente, em missão para nos ajudar e ajudar um pessoal que ainda não é elevado, porque nós ainda somos um mundo de expiação e provas, ainda nós estamos próximos. Estamos caminhando para nos tornar um mundo de regeneração, mas ainda não somos. Então, ainda existe muita incompreensão, existe muita ortodoxia nas formas de pensar, e que a gente vai ter que trabalhar isso, pessoal. Nós temos que abrir as nossas mentes para bem recebê-los, para agradecer todo o trabalho que eles fazem por nós. Eles falaram do Brasil, mas na verdade isso é um trabalho que eles fazem no planeta todo. Agora, o Brasil, como ele vai ter essa missão de auxiliar os demais povos após a operação de despertamento físico, nós estamos recebendo essa atenção com relação ao nosso solo para que nós consigamos produzir uma quantidade de alimentos que possa auxiliar a todos os demais povos que vão
ser atingidos pela operação de despertamento físico. Não é que não vai acontecer nada por aqui, vai sim. Vejam, inclusive, gente, infelizmente, o que aconteceu e ainda está acontecendo com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Nós não estamos isentos, não estamos isentos, mas devido à grande quantidade de orações que vêm sendo emanadas, o Brasil, de um modo geral, será um dos países menos atingidos. Então, pessoal, é isso. Mais uma vez, eu peço para vocês o like de vocês, pessoal do podcast, recomendem os áudios, passem para os amigos. Gente, quem me assiste, que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, não custa nada, é só ir lá no dedinho e clicar no inscrito, porque isso me ajuda muito a divulgar cada vez mais essa mensagem aí de paz e de esperança. E eu ainda faço mais um pedido para vocês, gente. Por favor, continuem orando pelo pessoal do Rio Grande do Sul, porque a situação lá ainda não está encerrada. As chuvas ainda estão previstas e a situação está caótica lá. Então, vamos orar, e quem tiver condição financeira, que puder ajudar, quem pode mais ajuda mais, quem pode menos ajuda menos. Vamos ajudar nossos irmãos do Rio Grande do Sul, porque a situação lá está muito, muito difícil, o desabastecimento está grande, porque as mercadorias às vezes não estão conseguindo chegar, e de qualquer forma nós precisamos mandar, porque aí a defesa civil vai se organizando, os bombeiros, enfim, para fazer com que esses alimentos e a água chegue até onde precisa chegar. Então, gente, tudo é necessário, roupas, alimentos, água, o que nós pudermos fazer por nossos irmãos, vamos fazer. Tá bom, gente? Eu sou a Louise Castanhedo e eu espero vocês no próximo vídeo aqui desse canal. Até lá! Hello, everyone. I'm Louise Castanhedo, and I'm here to tell you the latest on the behind the scenes of the planetary transition. Today, everyone, we're going to talk about the mission of the Arcturians. Well, what an honor. They came here to tell us about their mission. But first, let's play the intro. So, everyone, I'd like to start by greeting all of you, my beloved YouTube audience, and all the beloved podcasters. And I'll start by asking for likes. Please click the bell and share the video. Share the audio with your friends so they can subscribe to the channel too, so we can increasingly expand the listener base for this message of good news. But let's get to it. Today we're going to talk about the mission of the Arcturians. And they are like this, you can tell they're more rational, they're very objective, but they're also very caring. They have a very clear energy, which gives us, how can I say, a sense of security. I felt very safe when I received the contact. I was honored to receive their contact. And they started right away saying they had to talk. And as usual, right? Beings are very elevated and have a great power of conciseness.
So much so that I had to split this message into 3 videos. So, this will be the first video in a series of 3 that I'll be making, so I can share and pass on to you all the information and news they brought us. And it was great news, you'll find out, but let's get started, shall we? Well, very well. And then they started saying, "Look, we're here transmitting on a very good frequency with you, from our powerful ship. We are Arcturians and we protect your planet against the malicious actions of our non-elevated star brothers." And, in other words, they act as a kind of police force for the Federation. The Galactic Federation does need to have patrols, it does need to have a police force to contain and control these star brothers that we have, who are not elevated and who, unfortunately, are here on our planet. And they take care of that. And the whole security part, they are always there, taking care of. They patrol the entire solar system and their base is there in the capital, which orbits Jupiter.